No vídeo de hoje eu vou mostrar como corrigir sua malha para poder exportar para outros programas 3D. Olá pessoal, aqui é o Diego Denil e hoje nesse tutorial, na verdade vai ser mais uma dica. Eu recebi esse modelo aqui de um inscrito no canal que trabalha com calçados e aí ele tinha uma dúvida em relação a como trabalhar com texturas tridimensional mesmo entre o ZBrush e o Rhinoceros. Antes de fazer isso, a gente precisa deixar a malha mais regular. Então aqui, por exemplo, o meu arquivo, o meu Rhinoceros já está configurado para exibir backface com a face rosa. Na dúvida, você vem aqui no display e você vai ter aqui a opção, se tu não tiver ativo, você tem que habilitar lá. Por exemplo, eu vou clicar em Edit Shaded Settings aqui, eu estou em Shaded, e eu tenho aqui a opção, ó, Backface Settings, e você coloca Single Color. E eu costumo utilizar a cor rosa, que é uma cor mais difícil de ser utilizada, então você não vai confundir com outra coisa. Então esse é o princípio básico, né? Eu já sei o que está invertido aqui. Então, por exemplo, está quase totalmente invertido, né? E aí eu vou fazer o que? Eu vou utilizar o Flip para inverter novamente. Então seleciono a face, Flip, seleciono e Flip, seleciono aqui esse outro pedaço e Flip. Aqui eu tenho duas partes, então primeiro erro aqui, tem uma face interna e externa. Por algum motivo ele tem, vou deletar aqui, só fica uma, pronto, seleciono tudo e vou dar um Join. Ó, então aqui a gente começa a ter o primeiro problema. As faces não estão, não está funcionando o Join, né? Eu vou dar um flip aqui novamente. E esse provavelmente é esse aqui o meio que está dando um problema. Eu vou tentar aqui fazer um Join com a parte de cima, não funciona. E um Join com a parte de baixo talvez, também não funciona. Agora um segundo erro que dá para observar já de cara. Eu preciso de um backface aqui no caso, né? E ele aqui, ó, não tem espessura visível e ele não está me mostrando o backface. Isso quer dizer que tem duas faces duplicadas aqui. Então eu vou dar um explode aqui, ó. E aí eu consigo ter, ó, dois arquivos separados. Tanto faz qual que eu escolho. Agora eu vou tentar novamente dar um join com a parte de cima. Agora sim funciona. Com a parte de baixo não funciona. Vou fazer um teste aqui para ver se não tem nada duplicado. Vou dar um explode também. Ó, duas faces, mesma coisa. Então aqui a gente tinha problemas diferentes. Trago de volta, join novamente. Ó, agora sim tá fechado com tudo no mesmo sentido. E aqui observando você já consegue ver como que foi a construção, né? Provavelmente foi por partes separadas. Eu teria utilizado um sweep. Se você pode vir aqui e desligar, por exemplo, o Show is a Curve, e você vê exatamente quais são os inícios da superfície. Ó, claramente é um sweep partindo desse profile aqui. Tem uma leve curvatura que talvez a gente consiga observar bem aqui no Analyze Surface. E eu vou utilizar o Zebra aqui. Você vê que tem uma distorção aqui na Zebra. Aqui aumenta bastante a densidade, ó. Quando a Zebra não tem esse fluxo correto, né, as coisas não se conectam tanto, é porque existe uma certa distorção na curvatura. Não que é um problema, principalmente porque esse material vai ser algum tipo de borracha ou de material flexível, então não é problema. Mas se você procura alguma coisa desse tipo, você tem que tomar cuidado, principalmente se for uma superfície de veículo, né? Aqui é com reflexo. É um pouco de distorção vertical, né, que acontece mesmo. Mas em geral agora o arquivo está ok. Então fica a dica aí para o Júnior, já que enviou esse arquivo para mim, para tomar cuidado com superfícies duplicadas, né, que isso pode vir a dar problema, principalmente se tem muitos processos para ser feito aqui no objeto. Então com isso finalizado, você já pode exportar para o ZBrush. Se fosse o caso aqui, por exemplo, dessa parte do meio está desencaixado e ele não dava join de jeito nenhum. Então o que a gente pode fazer aqui? Se eu vou separar aqui é tudo, por exemplo, não dá solda aqui na parte de cima com a parte de baixo. Como que eu vou resolver aqui se eu não tenho as linhas de construção? Então o que eu faria é o seguinte, eu posso dar um duplo edge aqui, vou fazer um teste. Pega essas duas aqui, ó, pronto. E agora aqui eu vou dar um blend entre essas duas. Formei aqui o blend, volto tudo. Posso até deletar essas curvas e vou dar um duplo border agora. Duplo border, seleciono esses dois. Ele criou as bordas, né, em cima e embaixo. Só preciso os dois meios aqui. Vou selecionar esse bend e vou dar um F10 só para ver como que é a construção dele, tá ok?
Estou com essas duas curvas, posso dar um sweep to aqui, ó. Seleciono um, seleciono o segundo e eu pego o meu blend e dou um OK. Tá com close sweep aqui marcado, não precisa habilitar, vou dar um OK. Agora eu posso selecionar tudo e aí tá tudo com join. Sem problema, aqui tá as linhas de construção. Vou isolar aqui e eu posso dar um show edges, né, para verificar novamente. Dou um zoom aqui, ó. Então realmente só tem essa área aberta que é a que deveria estar aberta mesmo, né? Então é isso. Ah, e se eu precisar solidificar? Então aqui um jeito que eu acho que é mais simples que eu faria, por exemplo, eu vou dar um dop border aqui. Tenho essa linha e vou fazer um split aqui com point. Vou pegar pela vista top, que aí eu consigo ver mais ou menos o meio, ó. Vou chutar aqui o meio, clico aqui e clico nesse end. Aí eu dividi em duas partes, ó. Agora pela vista lateral eu vou dar um project to C-plane. Eu vou pedir para ele deletar o input, né, que foi aquele anterior, ó. Feito aqui, eu vou fazer uma extrusão, ó. Eu estico aqui o gumball e seguro o Ctrl e ele vai fazer extrusão. Então aqui está uma densidade errada, vou retornar ali, eu dou um F10 aqui. O que eu posso fazer? Vou dar um rebuild agora. Então tem 138 pontos, vai descer para 12, vou dar um preview, OK. E aqui eu vou dar um extend, só para esticar mesmo, ó. Puxo com o mouse, extend aqui, pronto. Ctrl, segurado. Bom, então aqui para fazer esse corte agora, depois de extrudado, eu só preciso descer para interseccionar tudo aqui, ó. Vou deletar as linhas. Desci mais ou menos aqui. O ideal é que depois que você compense esse corte aumentando um pouco, no caso aqui, o comprimento da peça. E aí você utiliza o split primeiro. Eu fiz aqui na superfície de fora. Aí tem aquela sobrinha. Seleciono ela, que é a parte do calçado, e o novo corte. Aí eu só deleto. Seleciono tudo, vou dar um join. Já dou um show edges aqui para testar se está tudo ok. A peça está sem problema, então está fechado corretamente. Então aqui a gente tem um sólido completo já. Poderia aplicar um fillet, mas tudo vai depender da forma que você precisa e aí ele vai respeitar essa vista lateral. Uma outra forma seria você construir uma superfície e utilizar o Curve Network, por exemplo. E aí você vai ter que trabalhar construindo as linhas aqui e depois aplicar o Curve Network para fechar essa malha e solidificar. Então por hora eu deixo essa dica aqui de como deixar os seus modelos corretos e identificar facilmente os erros deles. Se inscreve no canal, dá um like se você não deu ainda, compartilha com quem tem interesse e pode gostar do conteúdo. Deixe nos comentários alguma dica ou recomendação ou alguma dúvida que você gostaria de ver. Um grande abraço e até a próxima. Se você quer aprender rinoceros de forma completa, do básico ao avançado, não deixe de conferir o curso da 3D1.